Olá para você que acompanha a Jovem Pan, eu sou Denise Campos de Toledo e hoje no Economia em Foco nós vamos discutir tudo o que está acontecendo com o mercado imobiliário, evolução de lançamentos, vendas, preços, condições de financiamento, o impacto do Minha Casa Minha Vida, como devem ficar as condições de compra, de locação, sem esquecer do contexto econômico, das implicações que tem para o próprio setor, como reforma tributária, discussões sobre a jornada 6x1. E para discutir todos esses temas, eu conto com a participação do Jorge Cury, que é presidente do Secov SP, o Sindicato da Habitação, e também o Coriolano Lacerda, que é gerente de inteligência de mercado do Grupo LX, que participa da apuração do índice FIPZAP. Primeiro, Jorge Cury, boa noite. Obrigada pela participação. Boa noite a vocês. Muito bom estar aqui com vocês. Coriolano, muito obrigada pela sua participação. Obrigado, Denise. Sempre um prazer falar de mercado imobiliário. E antes de começarmos a nossa discussão, vamos rodar a vinheta. Economia em Foco. E agora eu começo com o Jorge Cury. Jorge, o setor imobiliário, de acordo com os últimos balanços aí do Secov, segue que com um bom ritmo de lançamento, de vendas, a expansão dos negócios e agora com uma aposta muito grande em nova alavancagem por conta das mudanças das regras do Minha Casa Minha Vida, né? O governo aumentou o limite de renda, que permite na faixa 4, também com aumento do valor dos imóveis, né? Então isso acaba pegando uma parte importante da classe média que estava lá meio que assustada com o custo do financiamento tradicional, não é? Olha, sem dúvida nenhuma, a classe média ainda está assustada, ainda está apertada, mas o Minha Casa Minha Vida, principalmente no município de São Paulo, está tendo um papel fenomenal. Nós estamos vivendo um período áureo de lançamentos e de vendas nesse mercado imobiliário da cidade de São Paulo. Para você ter uma ideia, em 2025 foram lançadas 139 mil unidades. Foram vendidas quase 120 mil unidades, sendo que 65% disso se enquadram nesse Minha Casa Minha Vida. Faixa 2, faixa 3 e faixa 4. Faixa 4 está pegando agora, cada vez melhor, mas principalmente na faixa 2 e na faixa 3. A gente via que no passado esse programa atendia principalmente a população mais carente e até de estados mais pobres, e agora já é nítida a presença aqui em São Paulo. A gente vê lançamentos que são voltados para quem pode adquirir imóvel através do Minha Casa Minha Vida, não é? Sem dúvida nenhuma. Você sabe que, tecnicamente explicando isso, as unidades econômicas, vamos falar assim, os empreendimentos econômicos, eles se situavam ao longo de 2010 para frente muito nas franjas da cidade, muito nessa áreas fora até do município de São Paulo, como Cotia, Guarulhos, essas coisas. Daí, com o evento dessa nova legislação, que foi feita em 2014 e 2016, foi feito o plano diretor e a lei de zoneamento. E isso criou-se uma área, um segmento novo, uma legislação nova do EHS e EHMP, que permitiu que fossem feitas unidades com incentivos municipais. Você consegue adensar um pouco mais, você não paga outorga, você consegue fazer unidades sem vagas, e isso totalmente em linha com o objetivo desse plano diretor, que a grande ideia dele foi trazer as pessoas para a cidade inclusiva, para a cidade de 15 minutos, porque teve muito crescimento antes desse plano diretor de 2014 e 2016, existia um espraiamento da cidade para as franjas. E isso gera custos exorbitantes aí de infraestrutura, tanto de transporte, como equipamentos sociais, como escolas, hospitais, parques e tal. Esse novo plano diretor, ele levou em conta que 7 milhões de pessoas, para você ter uma ideia, vêm da Zona Leste e da Zona Norte em busca dos empregos que tem na Zona Sul e na Zona Oeste, por dia, vindo de manhã, voltando de tarde. Então foi corretíssimo essa estratégia de
aumentar o adensamento nos corredores viários, tanto de ônibus como principalmente de metrô, e permitir que construíssem unidades sem vaga, e permitir que construíssem unidades de 35, 40 metros quadrados, com 2 quartos, e isso caiu na hora certa, porque vieram pessoas morar dentro desse centro expandido, numa situação de muito mais acesso aos equipamentos urbanos, aos empregos, economizando quase 2 horas na vinda e na ida, 3 a 4 horas por dia, nesse movimento para vir e voltar do trabalho. Então, esse movimento do zoneamento de São Paulo, tornando a cidade inclusiva, aliado a esse movimento federal do uso do FGTS, com esses incentivos de redução de juros e criando Minha Casa Minha Vida, trouxe a esses números enormes aí de acessibilidade, de pessoas que podem morar numa região muito mais nobre da cidade. Isso nós estamos falando de São Paulo, que é uma das cidades que tem aí o metro quadrado mais caro do país, na média, tem um custo de produção mais caro, e aí eu queria saber do Coriolano exatamente isso, porque em termos de país, os últimos levantamentos mostram que continua uma demanda maior pelos imóveis mais compactos, menores, exatamente por conta de preço e custo de financiamento, né? Isso, acho que como foi bem dito, né, a gente tem essa questão do juro elevado há algum tempo, né, e esse juro aumenta, gera o encarecimento do crédito e a limitação do poder de compra das famílias. Então, a compactação que a gente observa no histórico, né, do mercado imobiliário, se a gente olhar para 20 anos atrás, o produto médio de 2 dormitórios era 60 metros, né, hoje a gente tem um produto de 42, 45, e essa compactação acontece porque a mão de obra e a matéria-prima, né, os materiais de construção, seguem crescendo, mas você precisa adequar isso ao bolso da população. Então, a compactação acontece para a gente ter tickets menores, né? Então, tickets que cabem no bolso das pessoas que demandam por imóvel. Os números de quase 70% de lançamentos no Minha Casa Minha Vida mostram isso, né? Que as pessoas buscam muito esse imóvel, que existe demanda por esse imóvel. A gente já falou aqui, inclusive, né, sobre o funding, né, a liberação desse crédito, por um outro lado, o preço do metro quadrado segue crescendo. Então, é um jeito da gente equilibrar isso, né? Diminuindo a metragem, repassando essas variações de insumos e garantindo que a gente tenha, no fim, um produto aderente ao bolso da população. Eu acho que vale lembrar que o financiamento tradicional ele está rodando com a taxa aí de 10,26% até 13% ao ano de juro. Isso encarece muito as parcelas, é uma coisa que já vem de muito tempo, porque a gente vem convivendo com juros da faixa assim, da média de maior nível em 20 anos há muito tempo. Então, se estabilizou, nós tivemos uma fase em que o custo de financiamento, eu lembro que chegou a 7%, não sei se foi o piso ou um pouco menos, né? Quando a Selic caiu e depois retomou o movimento alto e persiste num patamar muito alto. Então, é uma alternativa Minha Casa Minha Vida. Quando a gente analisa os dados da ABCIP sobre crédito concedido, a gente tem um volume de crédito concedido hoje para aquisição de imóvel igual a 2021, 2022, que foi esse período que você comentou de taxa muito baixa. Mas o grande ponto de inflexão aqui é o FGTS, porque lá em 2021, 70% desse crédito era originado da caderneta de poupança, porque era para o segmento de médio alto padrão. Agora o FGTS já ultrapassou 55%, então é o que vem sustentando a aquisição de imóveis, né, a possibilidade de financiamento de imóvel. Então esse é um outro dado que a gente gosta de olhar como proxy para falar dessa dinâmica de mercado imobiliário. Então o mercado continua aquecido quando a gente analisa os big numbers, né, os grandes números. A gente vê pequenas variações, né, muito menor do que o que a gente imagina pelo efeito impacto na renda das famílias. E abaixo da inflação, a variação recente, né? A variação do preço de venda é de 5% a nível Brasil. E aí, quando a gente vai abrindo cidades, algumas cidades ficam abaixo da inflação. Locação é muito alta, 2 pontos percentuais em média, né, 10%, mas algumas cidades muito, muito mais elevado. Os dados da ABCIP mostram, por exemplo, que houve uma expansão forte do saldo mensal no mês de março, chegou a 18,5 bilhões, isso no crédito imobiliário SBPI.
BPE, que é recursos da poupança. Isso é uma coisa que chama atenção, porque a poupança virou patinho feio das aplicações financeiras, porque a rentabilidade da renda fixa acompanha a Selic, CDI, a gente sabe que está nas alturas. Então, há muito tempo, os analistas aí de mercado recomendam, olha, não deixe o dinheiro da poupança, mas ainda tem funding da poupança para segurar, não é? Então, a poupança tem 750 bilhões de reais e ela representa praticamente 1/3 da pizza, se você imaginar que existem outros fundings, como poupança, LCI, FGTS, CRIs e fundos de investimento imobiliário. Essa pizza vale 2 trilhões e 200, 2 trilhões, que é o funding para o mercado imobiliário. Então, você vê que por mais patinho feio que seja a poupança, ela está lá fazendo o trabalho dela, gerando funding. E, por outro lado, esse vilão dos juros altos, acima de 14%, é uma situação bastante desagradável, porque você mesmo falou que lá para 2020, 2021, você ia e tomava uma hipoteca, tomava um crédito de 30 anos a 7% ao ano mais TR. E existe uma conta que a gente tem feito, que cada ponto em que você aumenta de juro nesse prazo longo de 30 anos de um financiamento imobiliário, exige 6 a 7% a mais de comprometimento de renda. Então, você imagina só, se você acabou de falar em 13 menos 7, são 6 vezes 7, você está precisando, hoje em dia, para a mesma família tomar o mesmo financiamento, quase acima de 40% a mais de renda necessária para o mesmo financiamento. Então, quando foi dito agora há pouco que o SBPE perdeu espaço e cresceu o FGTS, é muito em função desse trading, dessa arbitragem entre os juros. Então, uma família de classe média prefere comprar um apartamento no topo da faixa 3 ou da faixa 4, dentro desse Minha Casa Minha Vida. Vamos lembrar, né, que a faixa 3 ia até 350 mil, agora aumentou para 400. E a faixa 4 ia 500 mil, aumentou para 600 mil. Então, se eles tomarem um financiamento com o dinheiro do FGTS nesse nível, vão pagar juros de 8%. Se eles forem buscar um apartamento de entre 600 mil e 2 milhões e 200, que é onde dá para usar o FGTS, eles já vão precisar, vão enfrentar juros de 13%, mais TR, e vão precisar de quase 40% a mais de complemento de renda para o financiamento. E o próprio imóvel é mais caro. Bom, o próprio imóvel é mais caro. Então, o imóvel é mais caro, o juro é mais alto, e aí a pessoa vai ter que comprometer muito mais da renda, independentemente de ela ter ou não essa renda, ela vai ter que ter um comprometimento maior. Eu acho que isso explica, inclusive, porque muita gente de classe média acaba optando por continuar no aluguel, não? Eu ia comentar isso em complemento. Exatamente, está tudo ligado. Que aí, às vezes, ele posterga a decisão de compra do imóvel, né? Você encarar o financiamento aí de 20, de 30 anos, sabendo que ele vai pesar muito na sua sua renda mensal, pegar 30% da renda, eu acho um comprometimento muito alto. É muito alto. Existe muita orientação, né? Principalmente as equipes comerciais trabalham de venda, né? Trabalham bastante a questão da portabilidade do aluguel, para tentar avisar, mas tem o receio, né? Ele fala, mas e se não baixar, não? Vamos deixar claro que a portabilidade é um argumento muito importante para uma pessoa, para uma família. É do financiamento. Do financiamento, porque marido, uma mulher casam, tem filho, tem o primeiro filho, ainda se sustentam num apartamento menor. De repente tem segundo filho, eles melhoram de vida, mudam de patamar, querem um apartamento maior, conseguem pagar. E daí eles precisam acreditar em duas coisas, né? Que vão conseguir comprar esse e que no futuro próximo vai ter uma melhora nas condições de juros. Daí se eles pegaram no Banco Itaú, eles mudam para o Banco Bradesco, mudam do Bradesco, vai para a Caixa, alguma portabilidade eles vão fazer. Então não significa que eles estejam condenados pelos próximos 30 anos. Eles têm essa possibilidade muito importante
de mudar. Eu lembro quando houve a queda dos juros, que essa portabilidade funcionou muito, porque você estava com um contrato que previa determinado nível de juros, só que os bancos em geral estavam trabalhando, então se você não conseguisse uma redução no próprio banco, você podia transferir para um outro banco, e teve essa movimentação assim, de uma forma muito frequente, né? Foi. Fica até esse histórico, né, de evidência de que isso já aconteceu no passado e que é uma possibilidade para o futuro. Porque quando a gente analisa só os números, e a gente acaba falando, olha, o encarecimento, né, do crédito para a classe média e o início da faixa alta, até os 2,3 milhões, eles postergam a decisão de compra. Isso é um fato, né, a gente observa. Mas a vida continua, né? Aí a gente precisa correlacionar o número ao humano, né? Então as pessoas casam, as pessoas têm filhos, as pessoas têm necessidade do imóvel. A gente vê um movimento muito forte da migração para o aluguel, né? A variação do preço dos aluguéis mostra isso, né? De uma demanda muito aquecida, mas as pessoas continuam comprando, né? 70% dos lançamentos foram para o Minha Casa Minha Vida, mas 30% não foram, né? Tem um pedaço ali que foi para o luxo, né? Imóveis acima de 2,3 milhões, que aí já sai do SBPE e vai para o SFI, mas tem um miolo ali que continua atendendo essa classe média que continua vivendo, continua comprando, e é sempre importante as pessoas, o brasileiro de forma em geral, compra um imóvel, né, ao longo da vida inteira, né? Então não fala muito sobre o mercado imobiliário, então é comum ITBI ser uma surpresa, né? Falar assim, vou ter que pagar ITBI agora, mas tem mais isso? Então é bom orientar sobre essas coisas. Tem vários custos atrelados à aquisição do imóvel, que não é apenas o preço que você vai lá ver. No dia você leva uma surpresa. Eu lembro o primeiro imóvel financiado que eu comprei, quando cheguei lá para assinar e falei, você precisa de documento tal, imposto. Eu falei, gente, e eu sabia, eu já fazia matéria do setor imobiliário, mas eu lembro que foi um susto. Acredito. Mas indo na linha do que você disse, esses outros 30% de que a gente chama lá na nossa pesquisa de outros mercados, né? Eles têm uma boa parcela dos apartamentos menores que não estão enquadrados nesse Minha Casa Minha Vida. São apartamentos de estúdio, um dormitório, e eles têm tido uma bela demanda, principalmente na cidade de São Paulo, que é uma cidade muito migratória. E tem muita gente que mora sozinha, né? Muito. Gente que mora sozinha. Hoje a vida está muito... Então, as pessoas casam, saem de casa, ou se separam, ou mesmo antes de casar, já saem de casa e passam a morar. Existem quer dizer, existe um público grande que vem do Nordeste, vem do Centro-Oeste, buscam a área médica de São Paulo, buscam a gastronomia de São Paulo, buscam a área de cultura de São Paulo. Mas aí entra muita locação, financeiro. Não? Então, muita gente compra o apartamento. Como investimento. Isso. E eles acabam decorando, arrumando, alguns alugam quando não estão em São Paulo, outros deixam vazio. Mas nós mesmos, lá na nossa empresa, vendemos muitos apartamentos de um dormitório, estúdios, 2 quartos, apartamentos todos pequenos para gente de fora de São Paulo. Isso prova essa tese que São Paulo é muito migratória. Agora, Jorge, eu queria até te perguntar sobre isso. A gente andando pelas ruas de São Paulo é o canteiro de obras. Exatamente. Tem muito lançamento. Tem mercado para tudo isso? Então, vamos lá. Vamos voltar para aquilo que eu disse lá naquele início. Isso é consequência da cidade inclusiva. Isso é consequência da cidade de 15 minutos. Quando você adensa nos centros, nos corredores de transporte, metrô e ônibus, você acaba abrindo adensamentos em bairros da Zona Sul e da Zona Oeste que não estavam tão adensados. E a gente que vive muito na Zona Sul, na Zona Oeste, a maioria dos empregos que estão aqui, estão achando que a quantidade de gente, que a quantidade de obra que está aqui, está muito acima do que o que era. Eu estou pensando até no Jardins, que é ao redor aqui da Paulista. Todo lugar tem imóvel em construção. Isso é a movimentação da busca pelas pessoas que estavam morando mais fora, querem aqui. Quem conseguir, porque não é todo mundo também que tem renda e que consegue isso daí, né? Mas é tudo consequência desse novo plano diretor que gera a cidade de 15 minutos, a cidade inclusiva. E consequência também da
da catalisação. São Paulo é um aglutinador, né? Ele chama as pessoas para todos esses eventos. Essas coisas juntas dão exatamente essa impressão. E digo mais, eu moro vizinho lá do como é que chama? Do Ibirapuera, e costumo passear lá sábado, domingo com a minha esposa. E daí ela diz, puxa, como está cheio o parque? Está cheio o parque exatamente em função disso, porque as pessoas têm direito de andarem, passearem, usufruírem de uma área boa dessa, porque estão com acesso ao metrô e morando ali perto. É exatamente, o planejamento urbano, né? Planejamento urbano. Então. Agora, Coriolano, essa pressão toda para o lado de locação, e como a gente tem uma audiência em todo o país, eu queria saber se nas outras cidades se vê essa movimentação também em relação à locação, aquisição de imóveis, o perfil do consumidor. Bom, o mercado imobiliário ele é hiperespacial, né? A gente costuma, né, dizer lá no grupo LX que a gente analisa a lat-long, né? Latitude e longitude, porque ao longo de uma rua o preço varia muito, então é sempre difícil falar de grandes movimentos. Indo pelas médias. Indo pelas médias, Mas quando a gente analisa, né, de forma média, a locação está muito pressionada, né? Ela vem desacelerando. Eu vou voltar um pouquinho para contar a história. Logo após o pós-pandemia, né, a gente teve durante a pandemia represamento, né, de contratos, né, de renovação de contratos por conta de um momento das pessoas perdendo o emprego. Então, a gente vê o índice FIPE-ZAP, né, que mensura exclusivamente o preço das locações, zerado, né, ele não teve correção. Posterior a isso, a gente teve 2 choques, né, o choque do repasse daquela variação não feita, represada, e o choque do aumento da demanda, que foi quando a Selic começou a aumentar, os juros começou a encarecer, as pessoas começaram a movimentar da transação-venda, que estava muito forte naquela época, para a transação-locação, e a variação do preço de locação chegou a 18%, né, em 12 meses. Hoje ela está em 11%, né, então ela vem desacelerando, mas 11% ainda é um volume muito alto. Mas estacionou no preço alto. Estacionou no preço alto. Ela vem desacelerando. Começou a desacelerar num patamar alto de valor. Num patamar alto de valor. Então, é comum, né, isso de forma nacional, né, com alguns clusters maiores em outras regiões como São Paulo, né, que tem uma demanda muito forte, as grandes metrópoles, de forma geral, o Sul chama muita atenção, né, mas a cidade que mais teve variação de preço para locação em 2025, né, que foi um dado recente que a gente fechou no anuário, foi Salvador, que liderou. E aí entra a questão da busca, né, por imóveis por locação em Salvador, tanto para a cultura, né, quanto dos nômades digitais, que acabam migrando para a cidade e trabalhando de forma remota. E aí, quando a gente pensa em venda, a maior pressão dos preços está no sul do país. Então, o litoral de Santa Catarina é onde a gente observa as maiores variações de preço de venda dos imóveis. Sai então, pouco daqueles núcleos que eram mais tradicionais, né? A gente continua dizendo que o metro quadrado mais caro, né, das médias, porque aqui a gente está falando de usados, principalmente, né, porque a gente usa os anúncios dos portais, Zap Imóvel, Viva Real e OLX, mas tem uma fatia boa de lançamentos ali já. Continua sendo no Rio de Janeiro, né? Vai ser o Leblon, vai ser em Volta da Lagoa, aquele pedaço muito valorizado. Mas quando a gente pensa na variação, né, do quanto esse preço está crescendo, a gente vai para as regiões que estão se verticalizando, porque ela tem um efeito de tinha um preço baixo, começou um movimento de verticalização muito alto, e aí Balneário Camboriú é um ótimo exemplo disso, né? A cidade começou a verticalizar muito rápido, mas Florianópolis também. Mas gerou um point de luxo, né? Teve esse cluster de luxo, sim, mas Florianópolis vem se desenvolvendo como uma cidade de uso, né, de vivência do dia a dia, por conta do incentivo público que desenvolveu o sul da ilha, né, a gente teve a deduplicação da BR, investimentos no sul da ilha de infraestrutura pública e muita construção, né. Hoje você comentou, né, a gente vê São Paulo, parece um canteiro de obra, mas talvez seja uma percepção pessoal, mas eu acho que ela já foi mais. Se a gente pensa em 2005, 2006, 2007, era muito lançamento que a gente via pela cidade. Agora concentrou. Então é do meu caminho. Tanto que foi o momento dos IPOs, né? Essa época foi o momento dos IPOs das empresas do mercado imobiliário, então muito investimento, muita construção. Eu fiz esse paralelo aqui de 2005, porque é a impressão que Florianópolis me dá.
de estar na São Paulo de 2005, 2007, 2008 com muito lançamento. E aí esse efeito de um aumento muito grande de lançamentos gera essa pressão na variação dos preços. Então por isso os preços em Florianópolis, Balneário Pissarras, Balneário Camboriú têm crescido tanto. Você tinha dito para mim antes de começar que inclusive o litoral de São Paulo tem alguns focos aí de pressão também, né? Tem, por conta das migrações oriundas da pandemia, né? Então o litoral sul de São Paulo teve uma migração muito forte, também dos nômades, né, do trabalho remoto, e a Praia Grande em especial. Santos é um cluster consolidado já, verticalizado, famoso até, né, pelos edifícios tortos da orla. É verdade. Mas quando as pessoas começaram em 2020, 2021, né, migrar para o litoral em busca de mais qualidade de vida pela possibilidade de trabalho remoto, isso gerou um círculo virtuoso. Porque mais pessoas gerou mais arrecadação, que gerou mais investimento. Então a cidade teve bastante aplicação de investimento em transporte, em revitalização. Então a orla da Praia Grande, que realmente é grande, está totalmente revitalizada, isso vai trazendo mais pessoas, e lá também tem essa sensação de canteiro de obras ambulante, assim, é prédio na beira-mar, assim, em toda esquina tem uma construção. Agora, eu queria saber, você falou desse investimento para locação, né? Agora, como é que se distingue em definição de valores e em decisão, inclusive, das incorporadoras, das construtoras, no lançamento de imóveis? Porque a gente pega um imóvel pequeno, destinado a uma família, custando quase a mesma coisa que um estúdio mínimo de tamanho, assim, que a gente, só quando vê decorado que você acredita que dá para viver bem lá dentro. É isso, quando você olha aquela salinha, você fala, não dá para viver aqui. Aí decorado tudo se encaixa. Agora, como é que se distingue isso? E nesse tipo de imóvel, o estúdio que em tese seria de melhor padrão, aí não tem acesso Minha Casa Minha Vida. Não, são coisas diferentes, totalmente. Então, não sei se você lembra, mas lá atrás, lá para o ano 92, houve um volume grande de lançamento de flats, né? Então, eu acho que esses apartamentos pequenos, esses estúdios, 1 e 2 quartos, seria a nova geração desses flats. Mas, é o flat que ficou mais chique, é isso? Exatamente. Então, existem prédios, inclusive, puro sangue, que são feitos só desses tipos de unidade, e tem tido. E teve a kitnet no passado ainda também, não é? Mais passado ainda. Passado tem kitnet, mas ainda existe. Isso, mas isso aí não tem nada a ver com esse Minha Casa Minha Vida, são preços a valor de mercado, conforme o bairro, pode custar 20 mil, 15, 20 mil, 25 mil reais o metro, e vezes 40 metros, um apartamento desse pequeno de 40 metros pode valer até 1 milhão, porque vai estar num bairro como Pinheiros, como Vila Olímpia, como Itaim, como Jardins, um bairro nobre, onde a pessoa de poder aquisitivo que se separou ou quer morar sozinho, tem um bom emprego e tal, quer morar em um lugar bom e não precisa de um apartamento tão grande, e nem quer um apartamento mais antigo, né? Porque nesses bairros todos tem vários apartamentos aí da década de 80, 90. Então, onde ele escolhe uma unidade nova, num prédio com uma fachada bem moderna, os amenities totalmente adaptados à vida atual, uma bela academia. Você pegar um prédio aí da década de 80, você vai ter uma academia de 30 metros quadrados. Hoje você vai num prédio de um dormitório de estúdios, você vai ter uma academia de quase 300 metros quadrados. É o perfil 8, de quem mora lá. 10 vezes mais, que é o perfil de quem mora lá. Vai ter toda a estrutura para receber. Quando o iFood entrega, quando esses deliveries entrega, vai ter toda a estrutura para receber. Então, são coisas totalmente diferentes. Aí, como é que é definido um projeto para o Minha Casa Minha Vida? Ele, desde o início, ele já é Minha Casa Minha Vida? Uma coisa, conforme eu falei, totalmente diferente. Minha Casa Minha Vida é um projeto cujo preço de venda é definido, geralmente usa o incentivo da lei EHS e HMP, mas ele já nasce concebido para ser vendido a 300 mil, 280 mil, o que dá menos agora de 10... pode chegar a 600. Não. Agora pode chegar a 600. Agora pode chegar a 600. Quase você me pegou, porque como 600? Agora pode chegar até a faixa 4. É verdade, agora pode ser, era de 500, passou para 600. Então, quando você pega um apartamento aí, né,
que você encaixe 30 e poucos e na sua conta dá para vender a 600, de repente você está dentro do Minha Casa Minha Vida com preço bom. Mas tem que dar uma entrada também. Ah, claro, porque o financiamento pela renda, ele significa até menos 70% do valor de venda, né? Então a pessoa precisa, ao longo da obra, contribuir com 30% de recurso próprio. Agora, você sabe me dizer como é que fica depois, no caso da pessoa querer vender um imóvel adquirido nesse programa, se de repente ela acha que a renda dela é suficiente para comprar um imóvel de um outro padrão, e ela quer vender o Minha Casa Minha Vida, que ela tinha aquelas condições favoráveis, pode vender normalmente? Não, se ele foi feito dentro desse EHS, HMP, tem que respeitar, o comprador precisa se enquadrar. Como quando a gente vende, a gente enquadra o comprador na renda necessária, limite para essa faixa. Então quem for adquirir tem que estar nas mesmas condições. Ele compra, ele morou lá o tempo suficiente, resolveu dar um novo passo lá na vida dele, ele vai buscar um público que se enquadre nessa renda. Vendeu, passou para frente a dívida, recebeu o dinheiro, se tiver já quitada a dívida, com o recurso ele dá a entrada e compra um novo. Pode ser aquela ponte, a transição, né? Isso. Hoje em dia, com a cidade inclusiva, esses produtos estão bem mais próximos do metrô, bem mais próximo do centro. Deve ter, se continuar hoje, a demanda é muito em função do funding. Quanto mais funding tiver no Minha Casa Minha Vida, mais volume de construção vai ter, porque tem demanda. Tudo que você faz... A demanda é alta, vende. né? Falta O limitador é o dinheiro do FGTS. Se de repente os juros caíssem, com certeza ia ter uma demanda muito maior, então, o setor da construção muito mais aquecido, porque casa própria ainda é o sonho da maior parte da população. Né? Se os juros caírem, nós vamos ter a volta da classe média. E foi dito agora... Daquela classe média que quer um imóvel ali do Minha Casa Minha Vida. Exatamente, né? Ou até acima, porque... É acima. Então, quando 2006, 2007, quando veio a grande produção imobiliária e o Brasil estava com o Cristo voando lá, não sei se você lembra que o Cristo virou foguete, então estava uma beleza. A classe média era o nosso carro-chefe. Muitas empresas desse mercado imobiliário abriu capital e continuou vendendo focada na classe média. Isso durou até logo depois da pandemia. O carro-chefe sempre foi a classe média. E daí ela deixou de existir, porque passou a sofrer. O Minha Casa Minha Vida tomou o espaço dela. Mas se Deus quiser, conforme você falou, os juros vão baixar, as coisas vão melhorar. A perspectiva não é das melhores, porque a gente pegar a projeção do mercado financeiro daria 10% lá para 2028. 10% pode fazer muita diferença no custo, na formação da taxa do crédito tradicional? Sem dúvida. Você falou que tem 13, se você vem para 10, você tem 3 pontos vezes 7%, você tem 20%, 21% de necessidade de renda reduzida. Então a pessoa toma um financiamento muito maior e consegue se enquadrar muito mais no sonho de consumo dela. Um apartamento de 90, 100 metros, numa região boa de uma cidade, seja qual for, pode ser em São Paulo, pode ser no Rio, em Belo Horizonte e tal, ela consegue ter 21% a menos de necessidade de renda para o mesmo financiamento. É muita coisa. Agora, Coriolano, vocês percebem essa movimentação também envolvendo Minha Casa Minha Vida em termos de anúncio de venda? Sim, é um mercado hiperdinâmico. E aí agora eu falo um pouco dos dois mercados, né? Mercado de usados, né? O mercado secundário, que a gente acaba acompanhando a demanda por ele nos portais, mas também do lançamento, né? Como o presidente comentou. É uma busca muito, muito, muito alta. Tem um ponto importante, né, que você perguntou sobre o mercado, sobre Minha Casa Minha Vida, né, como a gente define o Minha Casa Minha Vida, o endereço, né, o zoneamento da cidade define isso também, né? Em todas as cidades? Cada cidade tem o seu plano diretor, né? Então, depende da regra da cidade para colocar o Minha Casa Minha Vida ali. Às vezes existe uma demanda, por exemplo, várias pessoas querem morar naquela área, mas se o zoneamento não permite, a gente não consegue fazer Minha Casa Minha Vida lá, né? Então, a gente consegue ver isso porque a busca pelo imóvel nos portais, a pessoa acaba revelando, né? A gente chama assim de pesquisa de preferência revelada, porque eu não estou perguntando, ele está navegando, ele está mostrando que olha, eu gostaria de ter um Minha Casa Minha Vida aqui. E aí a gente usa isso como insumo
para os profissionais, né? Para as incorporadoras, para as construtoras. Falar, as pessoas querem morar nessa área aqui, mas não existe Minha Casa Minha Vida aqui. Muitas vezes a própria prefeitura tem interesse nesse tipo de lançamento, né? Tem, porque é um programa social. Então, a prefeitura quer direcionar as pessoas para aquela região para ter uma cidade inteligente. Eu gostei bastante do termo. Da cidade inteligente, das pessoas vivendo próximo e assim por diante. Cidade inclusiva. Inclusiva. Cidade de 15 minutos. Não é o caso de São Paulo inteiro, mas enfim, mesmo das regiões mais próximas. Isso, nós vamos agora a um rápido intervalo. Daqui a pouquinho nós vamos seguir nessa conversa aqui, falando de valores, das perspectivas para quem está planejando a compra de imóvel, a venda, a troca. Nós voltamos já, lembrando que eu estou aqui com o Jorge Cury, que é presidente do Secov, Sindicato da Habitação, e o Coriolano, que é da OLX, que apura aí os índices tanto dos valores de compra e venda do imóvel, como de locação. Então, espere um minutinho só, continue com a gente, voltamos já. Economia em Foco. Economia em Foco. Voltamos com a Economia em Foco, que hoje está falando de mercado imobiliário. Eu tenho aqui comigo o Jorge Cury, que é presidente do Secov São Paulo, chamado Sindicato da Habitação, e também o Coriolano Lacerda, que é gerente de inteligência do mercado do Grupo OLX, que participa da apuração do índice FIPE-ZAP. Jorge Cury, qual a perspectiva do setor em termos de custos? Uma coisa que tem me chamado a atenção, por exemplo, na divulgação da GP10 e GPM, é que já há aumento de material de construção e, em parte, se atribui a efeitos da guerra do Oriente Médio. Isso bate matéria-prima, bate custo do frete. Tem isso mesmo com essa intensidade? Tem. Você sabe que essa história desses aumentos está mudando de nome, né? Porque até o início da guerra, nós éramos demandados de outra forma, né? Vocês estão tendo problema de mão de obra, o preço da mão de obra está aumentando, enquanto ninguém falava nada sobre materiais, serviços e os equipamentos. Então a gente focava a resposta basicamente na mão de obra. Nesse começo do ano veio a história do 6-1, de mudar a escala e tal, então a gente estava muito focado nisso. De repente, a gente estava até com redução de custo do aço, do cimento e tal. De repente começou uma guerra aí, e com essa redução do volume de petróleo e tal, a gente começou a perceber, e existem duas versões. Uma, realmente o aumento do frete gera aumento de custo, 20% dos insumos estão ligados ao petróleo, e tem várias coisas, tem tubo de PVC, tem cimento, tem tal. Isso gera as consequências que nós estamos vendo aqui. Então, quando você junta o custo do frete mais essa incidência do petróleo, nós estamos vendo aí um aumento do INCC que está sendo praticamente o dobro do que foi em abril de 25. Então, pelo que eu me lembro, o INCC de abril de 25 deu 0,40, 0,40 e pouco, agora veio 0,80. Eu lembro que a gente tinha até ajustes maiores, assim, perceptíveis, na época de reajuste da mão de obra. Do dissídio, dissídio, pressionava mais. Então, tinha uma certa negociação, a gente notava essa diferença. Agora, em termos de material, não. Sempre ligado à mão de obra, né? Porque dissídio que em maio pega a mão de obra. Agora vai ter pressão de novo. Vai ter. Então, agora mudou o foco para os materiais, equipamentos e serviços. E realmente os sindicatos, tem um grande trabalho do Sinduscom, um grande trabalho da CEBIC em ajudar o setor e as empresas do setor a dominar, segurar esses reajustes com fornecedores. De repente tem gente que, o outro está aumentando, também vou aumentar, vou pegar. Então, essas coisas precisam ser melhor resolvidas e nós esperamos que essa guerra acabe logo para não deixar isso tomar muito vulto. Mas nós temos recebido informações
de várias empresas que têm reclamado de tentativa de aumento de cimento, de concreto, de aço. Sempre tem um movimento especulativo também, Então, além da pressão efetiva. Você usou muito bem a palavra. De repente tem fornecedor que está usando isso aí como um movimento especulativo, né? E quando você junta essa questão da mão de obra, que realmente a gente está treinando funcionários e tal, as grandes empresas estão conseguindo administrar mão de obra, nós não estamos tendo tanto problema hoje em dia. Mas quando muda o foco para essa questão de materiais, se essa guerra perdurar há muito tempo, começa a preocupar. E bate aí no custo do imóvel. E daí bate principalmente no Minha Casa Minha Vida. Que o Minha Casa Minha Vida é uma obra, vamos dividir em dois. Você tem uma obra mais de engenharia, né, onde o custo é um custo que pesa mais sobre o seu valor de venda, e os outros mercados você teria um empreendimento mais, uma obra mais de incorporação, aonde a sua qualidade artesanal, seu arquiteto, sua fachada, sua divisão interna pesa bastante. Então, a gente sofreria um pouco mais nesse Minha Casa Minha Vida. Perfeito. Agora, voltando à questão da locação, dessa demanda maior, tem um problema também no Brasil, não só dessa locação que é focada no investimento, que é tradicional, inclusive, era inclusive estratégia de investimento de muita gente, ter um imóvel a mais para alugar. E de um tempo para cá, uma discussão global em relação ao Airbnb. Não é que ele acabou inflacionando os aluguéis daquelas pessoas que querem morar, não apenas o uso temporário. Isso é muito perceptível, tem algumas áreas que são mais penalizadas por esse movimento? É bem perceptível em bairros específicos, né, bairros de alta demanda dessa alocação de curta temporada, né, ou cidades também, dizer, né? Ou cidades, porque os preços no mercado imobiliário eles se correlacionam de alguma forma, né? Às vezes não diretamente, mas se correlacionam de uma forma. Se eu compro um imóvel e esse imóvel vai ser destinado para uma locação de curta temporada, tem aqui o rental yields, né, que a gente calcula da rentabilidade que eu consegui com o aluguel naquele imóvel. Esse rental yield, o preço da locação de curta temporada vai crescendo por conta da demanda, né? É a curva tradicional de oferta e demanda, e aí a gente gera a pressão do preço. O preço de venda do imóvel aumenta, porque o preço de locação lá na ponta também aumentou, da curta temporada, que reflete na locação long stay, né, a tradicional que a gente diz. Então, bairros em que são, ou cidades, né, você disse bem, a gente tem exemplos mundiais disso, em que a gente tem uma oferta e uma demanda muito alta pelo short stay, os preços vão sendo impactados em todas as cadeias, tanto a locação tradicional, né, como a venda tradicional. É bom para quem vai usar temporariamente, pode ser mais barato do que o hotel, mas é ruim para aquela pessoa que quer morar no imóvel alugado. Isso, e acho que esse é um ponto que vem trazendo as discussões que a gente vem tendo como sociedade, né? Como a gente regulamenta a alocação de curta temporada, né? Que é a proposta, e restringe. Não, a gente está olhando de novo o aspecto do preço, do valor, mas tem os aspectos comportamentais, né? Segurança. De uso, segurança, que também precisa ser regulado para um melhor uso. Mas aí você vai ver os bairros, né? Clusters próximo a hospitais, né? O uso de hospitais, ou próximo a faculdades, ou próximo a itens de eventos, né? Ou para exposições ou para shows, com essas variações de preço do short stay elevado impactando os outros mercados também. E interfere no perfil de lançamentos também? Sem dúvida nenhuma. Isso está tudo pesquisado. Hoje em dia, a gente tem visto pelos nossos associados que a inteligência imobiliária, a pesquisa imobiliária, para te fornecer esses dados que vocês fazem com muita maestria, é muito importante para você decidir desde a compra do terreno até o produto, se vai botar estúdio, 1, 2, 3 ou 4 quartos, isso aí. E nós, pelo Secov, temos uma produção bastante grande que nos unimos com vocês, com os dados desses portais, para procurar dar bastante informação para as inteligências imobiliárias de cada incorporadora, para procurar ser muito assertivo. Uma das coisas um dos objetivos desse meus anos à frente do Secov vai ser incrementar
esse fornecimento de dados, de renda, de ida e volta, por onde que anda, por onde que vai. Você foca na demanda que tenha carência, né? Para procurar dar a maior assertividade possível para os associados de incorporadores terem o maior dado possível para comprar um terreno com a maior assertividade possível do produto e da renda e do público que vai morar lá. E já tem isso é super importante. Um público potencial, é isso? Você busca o público, né? Então tem locais, você sabe disso. Eu acho que, por exemplo, vamos buscar lá na Zona Leste, vou buscar numa região ali da Moca, me mostraram um terreno lá, então eu vou ver. Daí você passa a buscar os dados de renda de quem mora lá, da faixa etária de quem mora lá, do poder de onde ele vai, onde ele volta. Tem todos esses dados, a gente compila isso daí, começa a selecionar, e de repente você chega em 1.000 pessoas. Daí você fala, puxa vida, eu vou botar um empreendimento aqui de 1.000 pessoas só, então vamos ver se tem outro terreno. Vamos ver se tem outro terreno. Se tem o mais barato, então, é isso. Daí quando o número dá 3.000, 4.000 pessoas para 100, 150 unidades, opa, aqui tem demanda que eu vou fazer. Aí é só trabalhar a divulgação, esse volume de dados de inteligência imobiliária é muito importante, porque o terreno já tem que nascer certo, com a vocação certa. Agora, e o segmento, desculpa só para concluir, o segmento de renda mais alta, que tem muitos lançamentos mercados, também, né? De 4 dormitórios, várias suítes, ainda tem um nicho importante nessa área, não é? Aí é mais restrito ainda, porque existem poucas ruas, poucos locais de São Paulo que tenha uma vista eterna, tenha garantia de vista, tem uma localização em um bairro desejável. Vamos lá, a Vila Nova Conceição, não é todo lugar lá que tem vista para o skyline da Paulista e tal, mas é um bairro muito desejado. Mas a Vila Nova, hoje em dia, está toda construída. Então, tem algumas incorporadoras, tem alguns associados que estão comprando prédios feitos na década de 80, que você construía 2 vezes a área do terreno, para demolir o prédio e fazer dentro do novo zoneamento, que você faz 4 vezes a área do terreno, você constrói um prédio muito mais moderno, com fachada moderna e tal. Então, nós já estamos entrando até nesse cenário. E aí acaba com a vista de quem estava lá, né? Não, porque já não tem vista, né? Já não tem 4 prédios onde tinha um, aí acaba com a vista geral, né? Então, mas essa área de apartamentos grandes é uma área muito restrita em São Paulo, porque não tem tanta gente que queira, quer dizer, não tem tantos terrenos disponíveis que se enquadrem para vender por um preço 40 mil, 45 mil reais o metro, que pague o que cobram pelo terreno, né? Ou então pequenas casas, né? Casas mais antigas. Isso, tem que juntar várias casinhas, são caras e tal. Mas então é um mercado que existe, porém ele não tem um peso significativo na produção imobiliária anual da cidade. Coriolano, te interrompi. Não, que isso. Eu ia comentar sobre o ponto que o Jorge falou sobre a inteligência imobiliária, né? Que é uma mudança. O Secovi liderou muito isso, né? A área de economia, liderada pelo Celso Petrucci. Porque o mercado no passado foi muito instintivo, né? O mercado comprava o terreno, construía o prédio e procurava as pessoas para morar lá. E aí esse movimento de ouvir as pessoas antes e construir o prédio baseado na demanda é o que tem feito o mercado vender nesses volumes que a gente discutiu no início. E principalmente nesse momento restritivo, em que as pessoas buscam mais, pesquisam mais. Então, os nossos portais... É o tal do fly to quality. Os nossos portais são ferramentas para isso, né? Então, você não precisa nem pesquisar, você pesquisa uma vez, que aí você é massacrado. Aí qualquer rede social que você abre, o e-mail, está lá o anúncio do lado, exatamente o que você queria. Olha, estou adivinhando o que eu estou pensando, é um negócio impressionante. E aí, você fala,
E parece que tem essa... Escuta e fica te oferecendo. E começa a aparecer. Eu falei, olha, negócio assim. E isso o Jorge comentou sobre a diferença de uma academia do imóvel dos anos 80 para uma academia de hoje, né? Uma academia que era de 30 metros, né? De um apartamento dos anos 80 para uma academia hoje de 100 metros, 130 metros. Isso é ouvir, né? Ouvir o consumidor. Exatamente. Se a gente olha para 10 anos atrás, o top 3 amenidades de área comum era piscina, churrasqueira e academia. Aí agora... A onda fitness Tinha salão de festa também. Salão de festas. Que é pouquíssimo usado. E aí agora é academia. A academia foi pro top 1 da preferência das pessoas. Disparado. Aí piscina e churrasqueira. O pessoal ainda quer fazer um churrasquinho ainda. Em alguns lugares tem o rooftop que também faz uma bela diferença. E estúdio, né? Estúdio tem isso para dar um respiro também para a pessoa, né? Isso. É muitas vezes piscina lá no topo para a pessoa poder ter uma área de home office, né? Exatamente. E aí entra coworking, uso de mini mercados, que são coisas mais recentes, né? Do pós-pandemia, essas amenidades. Lavanderia comum. Então, quando a gente pensa numa nova incorporação, a gente precisa atribuir isso para a classe média e classe alta. É um diferencial, né, que a gente precisa fazer. E aí, no Minha Casa Minha Vida, a gente vai encaixando isso para atender aquela população, porque ela também tem uma demanda. Agora, por essas movimentações de mercado, que recomendação você daria aí? Claro que cada pessoa tem o próprio perfil, mas para quem quer comprar um primeiro imóvel, por exemplo, um casal quer comprar o primeiro imóvel, pensando no longo prazo, em termos de custo, em termos de valores, aluga, compra, que perfil de imóvel que seria para esse início? Uhum. Bom, a resposta, eu não sou economista, mas trabalho com muitos economistas, então a resposta que eles me orientariam a dizer é depende. Né? Do dinheiro. Não, o mercado imobiliário, de forma geral, as oportunidades elas estão no micro. Né? Então, de repente eu falo aqui, olha, agora aluga e não compra, e a pessoa tem uma boa oportunidade, numa boa negociação na venda de imóvel secundário, ela precisa avaliar, mas existem boas práticas, né? Então, eu acho que a primeira coisa é avaliar o imóvel na planta, porque o imóvel na planta, ele tem a entrada, né, que pode ser de 20%, dependendo do banco, ou de 30%, diluída ao longo da obra, né? Então, tem um período de obra, 18 meses, 24 meses, então não tem um grande desembolso, né? E eu também consigo me preparar melhor, porque eu vou adquirir o financiamento na entrega das chaves, né? Então, quando a obra estiver concluída. De uma outra forma, a gente falou um pouco antes, né, que a vida acontece e a gente não tem, né, como se planejar. É avaliar a aquisição do imóvel versus o valor do aluguel. E a liquidez também. E a liquidez daquele imóvel, né, para uma venda futura. Mas essa correlação já do valor da parcela versus o valor que eu pagaria de aluguel, mais o FGTS, porque se é um casal comprando o primeiro imóvel, ele vai poder usar o FGTS dele para abater o valor de entrada do imóvel usado, né, 16% do funding do FGTS também serve para imóvel usado, mas a grande parte vai para os novos, né, que eu recomendei aqui. Também pode ser usado como uma oportunidade. E às vezes me surpreende de pessoas que moram pagando aluguel caro. Eu falo, gente, dá para pagar uma prestação. É isso. E ter um imóvel próprio. Eu não consigo entender muito esse cálculo. Porque talvez uma entrada, então, né? Preferencialmente, é muito melhor você conseguir utilizar um valor muito, muito parecido, próximo ao aluguel que seria pago, você investir esse recurso num apartamento que seria seu, onde você tem a certeza que você vai criar seus filhos lá, pagando porque é seu, né? E de repente acaba o aluguel, o proprietário quer, você vai ter que mudar a escola dos filhos, mudar. Então você conhece o bairro, já se identifica. Quando você tem chance de comprar um apartamento, você aplica o dinheiro de uma maneira muito mais eficiente do que o aluguel. Mas conforme disse Coriolano, depende da situação de cada um. De repente eu tenho a capacidade de pagar prestação mensal, mas não consegui criar uma poupança ainda que me permita fazer o pagamento inicial. E tem muita gente que não tem registro, não tem fundo de garantia, né? Trabalha na informalidade, então, trabalha com PJ. É um caso. O principal é você ter o acesso à sua casa, à sua moradia, para que com a sua esposa consiga criar a sua família. Perfeito. Jorge, nós estamos chegando no encerramento. Eu quero só tirar uma dúvida que ele falou de comprar na planta e porque assume o financiamento mais à frente. Não tem dado problema com essa situação de inadimplência elevada que nós temos, a manutenção de juros altos, quando a pessoa vai assumir o financiamento bancário, dela levar um susto porque ela não tem capacidade de pagar? Não tem acontecido isso? Então, nós não temos escutado essa questão
vinda muito forte dos nossos associados, porque realmente quando o juro sobe já teve problemas seríssimos e a prestação de financiamento sobe, você, vamos lá, vamos voltar 2 anos, 3 anos atrás, você foi lá no stand de venda, no lançamento, comprou e ficou pagando seus 20% a 30%, parcelas mensais, anuais, semestrais e tal. 3 anos depois o prédio está pronto, você assume. Lá atrás, quando você fez a compra, o juro estava de 10, 9, 10, já não estava mais de 7, né? Porque estamos falando aí de 2023 ou 2024. Então, agora você vai lá, está 12, 13. Então, realmente mudou a situação. Você vai precisar comprometer uma percentual maior da sua renda. Então, você sofre, junta a sua mulher, junta sogros e tal, e eles acabam assumindo. É um risco. Acabam assumindo. Nós não temos visto questões fortes de distratos. Por incrível que pareça, as pessoas... Talvez até porque a gente esteja com juros altos já há bastante tempo, né? E muitas empresas também, incorporadoras, a gente tem orientado, tem feito campanhas de, como chama, antecipação. Então, se rende 1% ao mês, esse juro que está aí, 1,5%, a empresa abre um desconto de 1,2%, 1,3% ao mês para antecipar. Então, muita gente antecipa e chega com financiamento menor lá na frente e acaba enquadrando a renda. Bom, chegamos ao final do nosso Economia em Foco. Eu agradeço muito a participação do Coriolano Lacerda, que é gerente de inteligência do mercado do grupo da OLX. Eu agradeço também o Jorge Cury, que é presidente do Secov São Paulo, conhecido como Sindicato da Habitação. Nós tínhamos muito mais para falar, mas chegamos ao término. Eu agradeço muito o esclarecimento dos dois. Obrigada. Muito obrigado. Eu que agradeço. Pena que acabou já o prazo. Muito obrigado, Denise. Obrigada, Coriolano. Obrigada a você que esteve com a gente até agora. Se você não conseguiu conferir o nosso programa na íntegra, ele fica disponível no YouTube e nas redes da Jovem Pan. Desejo a todos uma ótima semana e até o próximo domingo. Economia em Foco. A opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do Grupo Jovem Pan de Comunicação. Realização Jovem Pan.